saiba que foi o Espírito Santo que te guiou a estar ouvindo esse áudio. E eu peço que você preste muita atenção, porque é de extrema importância tudo aquilo que vai ser falado. Eu quero falar sobre o dia do Senhor. Hoje a gente vê pela internet, pela TV, notícias de catástrofes, guerras e rumores de guerras. A islamização do mundo, o Estado Islâmico, a relativização da igreja, da verdade, o politicamente correto, o comunismo perseguindo os cristãos, a intolerância. E tudo isso nos deixa perplexos. Mas é o que eu te digo, se tem um dia que você deve se preparar, é para o grande e temível dia do Senhor. Quando eu era criança, aos idos de 87, 88, em época de feriado ou férias, viajávamos com a família de Ponta Grossa a Guarapuava. E eu lembro que entre a Serra da Esperança e a cidade de Guarapuava havia um outdoor na BR da Igreja Adventista e tinha uma frase que mexia comigo: Jesus em breve virá, alegra-te, prepara-te. E eu pensava assim, mas por que eu vou me alegrar se o mundo vai acabar? Um pensamento de criança. E hoje, como eu tenho a cada dia conhecido Jesus e prosseguido em conhecê-lo, eu aprendo que é motivo de imensa alegria saber que o nosso Rei irá retornar para nos buscar dessa terra caída. Vamos abrir a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo esclarece algumas coisas sobre o dia do Senhor. Ele traz uma palavra de conforto àquelas pessoas que perderam entes queridos. Então vamos tratar primeiro daqueles que já morreram. Paulo ele começa no capítulo 4, versículo 13, dizendo: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Tem uma palavra de esperança para aquelas pessoas da época que tinham perdido os parentes e estavam pensando: se Jesus voltar, minha família está enterrada, está num cemitério, e o que vai ser deles? E Paulo está ensinando, está exortando: não, se eles morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro para enfrentar o julgamento. Todos se encontrarão no dia do Senhor. Mas no texto ele também fala que tem alguns que não têm esperança. E isso é um alerta para você que ainda não entregou seus caminhos a Cristo. Você é uma pessoa que não tem esperança. E eu vou te explicar por quê. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Está dizendo que tanto cristãos quanto não cristãos, quando morrerem, como são destinados a morrer só uma vez, só uma chance de viver, após isso vão ter que encarar o juízo. Vão estar de frente ao branco e sublime trono do juiz, devendo prestar contas de suas vidas. De extrema importância que você entenda que, independente se Jesus voltar hoje ou morrermos daqui 5 minutos, estaremos diante do tribunal do julgamento. Por isso nós não podemos andar de qualquer maneira. Por isso nós devemos cada vez mais nos apegar à palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia na tua casa, não importa se é uma Bíblia protestante ou da editora Ave Maria, eu creio que você crê nessa Bíblia. Saiba que a Bíblia é um livro absolutista, ela trata de verdades absolutas e não relativas. Então essa fé em Cristo, ela é incompatível com a crença do espiritismo, da reencarnação. Se você é adepto dessa crença, eu respeito você, mas eu estou pregando a palavra de Deus. E vai chegar um momento em que você vai ter que optar. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que não existe outro caminho para termos a vida eterna. É incompatível a fé cristã com as demais religiões. Repito, vai chegar um momento em que você vai ter que optar. Por isso que o livro de Hebreus continua, capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então está falando assim, permanecer no pecado.
está contrariando essa teoria que diz que eu posso pecar, morrer, reencarnar em uma outra vida, em uma outra época, para pagar os pecados dessa vida como uma forma de autoexpiação, para que eu atinja um determinado grau de evolução e não precise mais retornar a essa terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que pecam, que vivem no pecado, quando morrerem, vão passar pelo julgamento do justo e reto juiz. E esse dia está se aproximando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1-2. Então eu peço que você reflita nesse momento. Paulo fala sobre o dia do Senhor. No Antigo Testamento, profetas como Isaías, Joel, Sofonias escreveram a respeito desse dia. É um tempo futuro, quando Deus vai intervir nos assuntos mundiais. E o dia do Senhor incluirá tanto castigo quanto bênção. Cristo julgará o seu pecado e estabelecerá o seu reino eterno. Por isso devemos nos encorajar. Uma palavra de esperança, não para te pôr medo, não para te deixar com raiva. Eu só estou lendo a Bíblia para você. E se você já é cristão, conhece as verdades, tem se preparado a cada dia para o retorno do Rei, eu peço que você se una a esse propósito de pregar o Evangelho, de levar essa verdade aos que precisam, aos que estão perecendo, compartilhando também esse áudio, para que um dia todos possamos nos reunir na Nova Jerusalém com nossos irmãos. E eu deixo 3 perguntas para finalizar. E se Cristo voltasse hoje, como Ele encontraria você vivendo? Você está pronto para encontrá-lo? Pense nisso. Que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento, você possa pegar a tua Bíblia e ler essas passagens. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Um forte abraço e Deus abençoe.